Boa noite, programa Palavra Franca, hoje com uma edição especial, gente, de quinta-feira, porque gente especial a gente recebe em edição especial e dando andamento às nossas entrevistas sobre o Conselho Tutelar, que vai ter as eleições agora no dia 1º de outubro, recebemos hoje ela, que é psicóloga, formada, pós-graduada, né, pós-graduada em saúde mental, psicopatologia, atenção social, ela é palestrante e também é uma grande amiga, filha de outra grande amiga, que é a nossa professora Eleni. É com muita satisfação que nós recebemos a doutora Jailderline Nunes. Boa noite, doutora. Boa noite. Gente, eu acertei, doutora, a pronúncia? Acertou, sim. Olha, eu sei que não vamos falar de Conselho Tutelar, mas uma pergunta que não quer calar, doutora. Eu preciso saber, o povo quer saber, qual é a origem desse nome? Gente, o nome dela é raro, né? Eu ainda não vi Charal também, não sei se ela já tem, né? Mas é Jailderline. Anota aí que você vai ouvir muito falar desse nome. Professora doutora Jailderline, boa noite. Qual é a origem desse nome? Junção. Junção? O nome do meu pai é Jaildo. Jaildo. E da minha mãe, conhecido Eleni. Na mistura aí ficou Jailderline. E a história é engraçada, eu brinco com isso, que eu falo que fizeram a junção do nome, mas o relacionamento, por motivos deles lá, divergências de pensamento. Sim. Não por divergência de pensamento, o relacionamento acabou não dando certo e eles ficaram juntos só no meu nome. Sério? Né? Mas ao longo disso, veio construindo uma outra história e aí já a gente entra em questão de família. Minha mãe tem essa questão de junção, eu tenho mais duas irmãs que também o nome também tem segue origem tem origem mas segue a mesma linha? Segue a mesma linha. Mata pra nós a curiosidade. Quem são elas? Fala pra nós aí. Eu vou até mandar um abraço pra elas, né? Jucirlene e Gislene. Antes do atual casamento da minha mãe, que inclusive fizeram 25 anos de casado agora, dia 19. Opa, parabéns, né? Minha mãe teve um outro relacionamento que deu origem à minha irmã, Jucirlene. A gente tem diferença de idade de 1 ano e 6 meses. Uma pertinho da outra. Uma pertinho da outra. E em seguida minha mãe se casou com o que eu chamo de pai, porque ele é a minha referência, né? Que é o Gildásio, que é o pai da Gislene. Então a gente vem seguindo essa... Mantendo a tradição, né? Mantendo a tradição. Gente, nós estamos recebendo a doutora Jailderline, pois ela também é candidata ao Conselho Tutelar de Valparaíso, cuja eleição vai ser agora dia 1º de outubro. E eu já quero começar. Primeiro, doutora, por que a senhora escolheu justamente a área da psicologia, tendo tantas outras? Qual foi o insight? Eu estava com o vestibular marcado para direito. Direito? Direito. E aí, um belo dia, eu acordo chorando, que seria o dia que eu iria fazer a minha prova, inclusive. Para direito? Para direito. Sério? E aí a minha mãe pergunta, o que está acontecendo? Por que você está chorando? Eu era uma manteiga derretida. E aí ela, minha filha, o que está acontecendo? E eu falei, mãe, eu não me imagino nesse lugar de ou julgar ou defender coisas que eu possivelmente não acreditaria. E dentro dessa profissão eu enxergava essas opções. 16 anos, eu era uma menina, né? Jovem, né? E aí eu falava, eu não me vejo advogando, eu não me vejo como juíza, mas eu quero ser psicóloga. Porque eu me vejo acolhendo. Assim, eu quero ser psicóloga. E minha mãe, de onde você tirou isso? Que ideia é essa? Mas... se é o que você quer, se é a profissão que você vai seguir, porque é você que vai trabalhar todos os dias, a exigência lá de casa é ser boa. Ela falava, faça o que for, mas seja boa. E aí, todos os dias eu venho e já tem 11 anos nessa caminhada com a psicologia, desde a graduação, sendo o meu melhor todos os dias. Que legal, muito bem. E sua mãe compreendeu, né? E, assim,
Minha mãe é rígida. Eu fiquei com medo. Vou confessar que eu fiquei com medo de como seria a reação dela. Mas a minha mãe também, ela é muito minha amiga. A gente tem uma relação muito boa. Faz toda a diferença, né? Professora, mania de falar, né? Gente, ela também é filha da nossa vereadora, né? De Valparaíso de Goiás, a professora Eleni, que eu já quero mandar um abraço, que eu sei que está nos assistindo aí, com certeza. Um abraço, professora Eleni. E sobrinha também do vereador Edson Nunes, né? Que também é um amigo, quero mandar meu abraço ao vereador Edson Nunes. Doutora, a área da psicologia é uma área vasta, e eu vi no seu currículo que a senhora é formada em psicopatologia. Mata para nós essa curiosidade. Essa psicopatologia, ela estuda o quê? As doenças psicológicas. Né? É o estudo do que a gente trabalha na psicologia. Por exemplo, esquizofrenia, né? As questões de ansiedade. E isso veio para o meu currículo baseado em uma das minhas experiências profissionais, porque eu trabalhei um tempo numa clínica de internação. Sério? E aí, vou voltar um pouco antes, porque na faculdade eu tive uma experiência no nosso estágio de psicopatologia, dentro de uma clínica de internação. Ainda cursando a faculdade, e a gente fez uma oficina de máscaras com os internos. Sim. E aí, o objetivo é que eles projetassem o que eles estavam sentindo. E nas conversas, pós as máscaras prontas, um dos internos escreveu Morte e Vitória. Meu Deus. Mas, quando eu olhei para a máscara, eu li Maria Vitória. Sim. E aí eu perguntei para ele, quem é essa pessoa que é importante a ponto de você, né, nomear ela na máscara? E ele falou, não é uma pessoa. É porque quando a gente pensa no contexto de guerra, né, a gente vai para lá para matar ou para morrer. E eu estou constantemente em uma guerra comigo mesmo. Sério? E aí, dentro desse contexto da psicopatologia, principalmente nesse contexto de internação, a gente lida muito com isso, de estar ali um dia após dia lutando contra algo que a gente não consegue separar, porque a nossa mente não sai. A gente pode tentar ir para qualquer lugar, mas ela vai acompanhar a gente. Pra onde você for. E aí veio dessa experiência intrigante, né, na formação, e eu falei, gente, eu preciso explorar mais isso, eu preciso entender mais isso. E aí eu fui trabalhar na clínica de internação também, no início da minha carreira. Você já estava em que ponto da formação? Nesse início, episódio, na metade? Eu estava no 8º semestre. Porque aí era o estágio de psicopatologia. Tá. Gente, nós estamos recebendo hoje a doutora Jailderline Nunes, que é candidata ao Conselho Tutelar de Valparaíso e tem formação pela Faculdade da Unip em Psicologia e tem mais todas essas especializações, gente. Psicopatologia, atenção social e também palestrante, doutora? Também palestrante. E sobra espaço nessa agenda cuida para ser palestrante também? Sobra. Eu me descobri palestrante começando a trabalhar no CRAS. Tá. Porque uma das coisas que está lá específica no SUAS, de que eu tenho que atuar dentro do trabalho no CRAS, é eu atender a comunidade com conhecimento, através de palestras e grupos, né? Eu coloquei também facilitadora de grupos. E aí eu cuidava de gestante, criança, adolescente e idoso. E dava conta disso tudo? E aí a gente se organizava dentro disso para ter sempre um momento com eles. Sim. E aí eu tinha que dar palestra. Eu trabalhava com assistente social que ela falava assim, olha, eu sou muito boa por trás dos bastidores. Tudo que você me pedir, eu vou te ajudar. Mas não me coloca para me falar na frente, não. Não faça isso comigo, não. Não faz comigo, não. E eu falava assim, não, eu vou. Eu sempre fui muito boa para apresentar trabalho, então vamos lá. Tava no sangue já, né? E aí, fui. Mas eu tinha medo de microfone. Sério? Sério. Com toda essa desenvoltura? Com toda essa desenvoltura, eu tinha medo de microfone. A experiência que me fez deixar de ter medo de microfone foi anunciar uma vitória da minha mãe. Porque a casa estava cheia de gente. E você já começou dando... E aí, eu já comecei assim. A casa estava cheia de gente no calor da apuração lá, e aí
Ninguém sabia ninguém entendendo nada, o pessoal que estava olhando lá no computador para avisar se emocionou, Sim, começou a comemorar e ninguém falou nada, e eu falei, agora vai ser eu. Peguei o microfone e anunciei. E aí eu falei, esse treino não é tão difícil assim, não. E aí, dentro dessa minha trajetória de CRAS, eu vi a necessidade, a carência da comunidade de alguém que parasse para falar. Porque muitas das vezes a gente escuta, a gente acolhe. Uma das funções do CRAS é o acolhimento. Mas muitas das vezes não tem orientação. E quando a gente não tem conhecimento, a gente padece, né? Com certeza. Então, trazer conhecimento para a comunidade era uma das minhas funções lá dentro, e que eu, lembrando da frase da minha mãe, de ser boa, eu estava sempre me esforçando para estar ali. Então, Faça Bonito, né? Que é a campanha de maio do abuso e exploração, né, sexual, eu fazia com todos esses meus grupos. Quando era data comemorativa, se tinha alguma questão em escola, eu batia na porta da escola e falava, olha, nós somos o CRAS e nós queremos estar aqui com vocês, vamos organizar aqui para os alunos algo que seja diferente, para eles aprenderem um pouco. Então, eu buscava isso. E foi bom, né? Porque aí a gente vai aprendendo a falar cada vez melhor. Tem uma boa base, né? Gente, tá nos assistindo aí a Leonor Melinda. Obrigado, viu, Leonor, pela audiência, pela atenção. Meu amigo José Alves está mandando um abraço para a senhora, viu, doutora? Boa noite. Obrigado, Zé Alves. Zé Alves é essa figura, né, lendária lá do Anhanguera, né? Obrigado, Zé Alves, pela audiência. Bom, passando por essa experiência toda, cuidando de pessoas, cuidando de gente, eu acredito que é um desafio muito grande colocar seu nome como conselheira tutelar. O que levou, qual foi o insight que te levou para essa, eu diria que essa nova sublime missão no meio de tudo isso que você já faz? É missão mesmo, tem umas coisas que vão incomodando a gente, né? E aí, algumas demandas que eu recebi no consultório particular, porque até então, enquanto eu estava na minha trajetória de trabalho lá no Novo Gama, eu recebia as demandas e eu estava trabalhando ali no serviço público, então eu encaminhava e estava tudo certo. Passava para frente. Dentro da rede de apoio que a gente tem, né? Eu ia passando as demandas. No consultório particular, eu recebia as demandas e eu ia enviar para quem? Porque muitas das vezes, até o encaminhamento do consultório particular, as pessoas querem que troque, né? Então, tem toda uma questão de eu fazer que onere mais a pessoa buscar o serviço, né, do que... E aí tiveram demandas específicas que mexeram bastante comigo. Mesmo no consultório, eu não deixei de fazer palestras nos locais públicos. E aí, como eu estava focado em trabalhar em Valparaíso, né, eu sempre tive consultório aberto aqui. Foi no setor de chakras e agora é aqui no Valparaíso 1. Aonde é que fica aqui o do Valparaíso? O pessoal que está nos assistindo lá fazer uma visita? Fica no prédio da Chipset Informática, na Itapá. Mas, gente, anota aí. Prédio da Chipset, ali, perto do Balão, ali, perto do condomínio Vila do Sol, Chipset. Vai lá, eu recomendo a doutora. Obrigada. E eu chegava nas escolas, ou pacientes, porque eu tenho muitos pacientes que são professores do município, né? Eu tenho pacientes que têm demandas em igreja, outros pacientes de posto de saúde. Então, chegava e falava assim, eu estou precisando de uma palestra, ou eu me oferecia para ir, a gente tem uma data importante, vamos falar sobre esse assunto. E nessas visitas não tinha uma que eu saía sem conversar com outra pessoa depois que terminava. Porque sempre surgiu uma demanda. E a gente tem isso como direito, principalmente para os adolescentes, porque era o público que eu atendia, né, nas escolas que eu visitei, porque eram escolas estaduais. De ter acesso à saúde. Coisa tão básica, né, doutora? Ter acesso à saúde. E se eu tenho uma rede de proteção que funciona, eu consigo atender esses casos dentro da rede, porque muitas vezes essa pessoa não tem condições de pagar pelo serviço. Teve um caso de uma mãezinha que me procurou, que tinha buscado suporte em diversos locais e que ainda não tinha. Sério? Né? E aí
nessa demanda eu consegui auxiliar ela, inclusive incluindo meu esposo, né? Vamos dar uma pausa aqui. Nós temos um momento Cash House, que é crédito em casa. Vamos mandar um abraço aí pro nosso convidado de honra, que está hoje na produção do programa também, né? E é o chefe lá, como é o nome dele? Carlos Abraão. Opa, um abraço aí. Não, é a senhora que vai fazer o crédito aí com ele aí. Manda um abraço aí. Vou parabenizar ele também, que foi o aniversário dele ontem. Parabéns! E ao vivo aqui pro nosso convidado. E tá aqui na produção do programa ao vivo conosco, no Palavra Franca, Carlos Abraão, o marido da nossa convidada. Obrigado, Carlos, pela presença e pela participação. Então, botou ele também no pacote. No pacote, vamos lá, porque eu tava desmamando o Isaac. Sim. E aí tinha passado a noite acordado, falei, não vou dirigir. Isso era que horas, mais ou menos? Isso era 5 horas da manhã. 5 da manhã? Ainda tava escuro ainda. Tava escuro. E aí a gente passou, né, resumindo bastante a história, passamos, pegamos a mãezinha que já tinha me procurado, eu já tinha feito observação, já tinha feito relatório, e fui com ela em Lusiânia em busca de encaixe num neuro. Sim. E daí a gente saiu com uma resposta. Mas nós também precisamos entender que isso é direito básico e que as pessoas que estão envolvidas no serviço público precisam desse suporte também. Porque muitas das vezes, e eu posso falar por experiência própria, quando eu comecei a minha atuação no CRAS, eu não sabia o que era ser psicóloga do CRAS. Sim. Eu tinha minha experiência de estágio na faculdade, que eu fui para um serviço de convivência, que também é referenciado no CRAS, né? Mas eu fui para um serviço de convivência na Ceilândia, porque quando me apresentaram as possibilidades de estágio, meu coração se encheu de alegria quando falou o nome Cantinho do Girassol. E eu falava, eu vou para esse lugar. E as meninas, você mora em Valparaíso, o Cantinho do Girassol é na Ceilândia. O que você vai fazer lá? E na época eu trabalhava na Asa Norte. Então era toda uma logística que não funcionava. E eu chamado mesmo, né? E ainda voltava para a faculdade. Então era ir para a Asa Norte, trabalhar, ir para Ceilândia, fazer o estágio, voltar para a Asa Sul para estudar. Por amor mesmo, por amor. Sim. E aí, lá no Cantinho do Girassol, eu consegui aprender muita coisa do trabalho no serviço de convivência. E muitas das vezes, as pessoas que procuravam a gente lá esperavam uma resposta porque elas chegam para buscar um profissional. A gente não aprende tudo na faculdade. Sim. E se a gente não tiver em busca de aperfeiçoar, de conhecer, né? E aí, muitas das vezes, a gente peca por não se capacitar. E quando a primeira coisa que eu fiz, quando eu virei psicóloga do CRAS, também teve uma pessoa muito importante, que tem muito tempo que eu não ouço falar. Acho que Pastor Levi. E aí ele me sentou, assim, como estamos nós dois aqui, e ele falou assim, você sabe que você vai pegar diversas demandas. De abuso, de violência, de negligência familiar, de maus tratos. Que vão ter pessoas que vão vir aqui e vão querer levar a voz para você. Você está preparado para isso? Eu tinha 21 anos de idade e estava recém-formada. Aí você imagina eu recebendo só porque meu nome é pronto. Eu venho de uma formação também que não tem como falar, não dá conta. Minha mãe falou, você vai tentar, e depois que você tentar, você me fala se você não dá conta ou não. Certo. E sempre foi assim. Certo. E aí eu falei, não, eu não tenho como falar para esse homem, porque eu não vou dar conta, porque eu tô aqui pleiteando uma oportunidade de emprego. E eu falo para ele, não, eu não quero isso. Claro que eu dou conta, eu estudei para isso. E aí eu fui estudando cada dia mais para eu dar o melhor de mim para aquela comunidade. E aí entender como funcionava o CRAS, entender como funcionava o conselho, que eram meus colegas do lado. Vizinho ali, né? Vizinho, colado. O que eles esperavam de mim. Hoje, um dos meus melhores amigos, vamos dizer assim. Quando eu preciso de um suporte, eu grito ele. Ele dá aula para conselheiro tutelar, inclusive, que está pleiteando o processo. Sim. Que é o Gustavo do Novo Gama. Ele é vereador no Novo Gama hoje. Ô, vereador, um abraço para o senhor, obrigado. E parabéns por ter conduzido aí, né, o processo, né? E as pessoas tinham um certo receio. Quando ele chegava no lugar, falava, eita, chegou.
porque ele era bravo, né? Ele era um bom conselheiro. Sim, sabia se impor. Ele era um bom conselheiro. Ele falava, eu vim aqui para exigir o direito que eu tenho que exigir e eu vou sair daqui com ele garantido. Vocês que façam o seu serviço. E aí, no meu primeiro relatório que eu entreguei para ele, ele falou, não, eu preciso de mais. E aí eu respondi para ele, mas mais o quê? O que eu preciso te oferecer? Porque eu tenho compromisso de sigilo com uma pessoa que me fala. Sim. Então, eu preciso entender o que você precisa, porque a gente, né, respondia o Ministério Público, eu passava o relatório para eles e eles respondiam o Ministério Público, nesse caso em específico. Sim. E aí, ele me explicou o que ele precisava, eu refiz o relatório e entreguei para ele e ele falou assim, realmente eu estou lidando com uma boa profissional. Saí de lá com o ego hipermassageado, né? A pessoa quebrava. E daí surgiu, de fato, uma grande amizade e uma admiração profissional. Porque ele é, de fato, um profissional excelente. Eu aprendi muita coisa com ele. Muita coisa mesmo. Parabéns, né? Pela experiência, né? Lindalva está nos assistindo. Lindalva, um abraço, Lindalva. Obrigado pela audiência também. Boa noite. Um abraço para todo mundo aí. Para Rose, para do Carmo, para Tereza e para os meninos. Doutora, o Conselho Tutelar é amigo, embora alguém tenha uns mitos aí, né? Inclusive, eu me lembro quando eu fui no meu tempo de infância, dizia que a Cuca pegava, agora diz que é o Conselho Tutelar pega. Qual é, na sua visão, o que se pode fazer para que essa imagem do Conselho Tutelar, como verdadeiramente ele é amigo e defensor dos direitos? Como administrar e levar mais informação para a população? Capacitação. E aí, a ideia de sair do que é o feito, né? E para esse contexto de capacitar quem está lá na linha de frente, quem está trabalhando na ponta. Se eu chegar num órgão e eu conversar com o gestor a respeito do que é o papel do Conselho Tutelar, ele vai conseguir falar para quem está lá na frente. Certo. Olha, procura o conselho que ele vai te ajudar nisso. E aí a gente vai eliminando esse mito, né? Sim, porque de fato tem. Quantas vezes a gente escuta isso, né? Vou te levar para o Conselho Tutelar. Não faz não que eu vou chamar o Conselho Tutelar para você. E o Conselho Tutelar ele está para aconselhar mesmo, para orientar, para direcionar a família, caso necessário. Aí vem medidas de acolhimento que não é só ele que vai fazer, né? Não é só a alçada dele, é um trabalho de rede. Então, para chegar nesse ponto, precisa ter acontecido bastante coisa, é um processo. Precisa de um protocolo de atendimento. E aí, quando a gente não tem informação, a gente tem medo. Então, informando as pessoas que compõem a rede, né, escola, posto de saúde, polícia, bombeiro, guarda municipal, né, que compõe né, a rede de proteção da criança e do adolescente, eu acredito que a gente tem a possibilidade de desmistificar isso aí. Com informação e com conhecimento, e ela realmente tem, né, gente? Vendo aqui a ficha dela que me passaram, uma extensa ficha, um currículo bem, vamos dizer, incrementado. Então, hoje ela se propõe a ser conselheira do Conselho Tutelar. Hoje são quantas vagas para conselheira? Hoje são 10 vagas no município. Então, já não é mais só um conselho, não, né? Vão ser 2 conselhos. Certo. E o que precisa, para as pessoas que estão nos assistindo, até para ir lá, né, dar um voto de confiança na senhora, eu já deixo aqui a recomendação. Jailderline Nunes, número? 560. 560. Gente, anota aí, pessoal. Inclusive, participa aí, você que está participando aí. 560 é o número da nossa convidada de hoje, Jailderline Nunes, para um conselho tutelar bem mais capacitado. Quem pode votar, Jailderline? Eleitores do município de Valparaíso em pleno direito de voto, né? Então eu tenho que estar em dia com as obrigações. E procurar os locais específicos de votação. São 3 escolas. Não são em todas as escolas? Não são todas as escolas. Detalhe, né? É bom explicar isso aí. Tem, de acordo com a sua sessão eleitoral, você vai procurar a escola que vota, né? Sim. Que são Céu Azul,
né? Escola Municipal Céu Azul, Escola Municipal Leonino, que faz parte da minha história também, sim, né? onde ela cursou, né? Já estudou lá, Da minha né? história de vida, inclusive. Muitas pessoas da minha família foram professores no Leonino. E minha mãe se aposentou lá. Né? Gente, ela é filha da nossa, lembrando aqui que ela é filha da nossa vereadora de Valparaíso de Goiás, professora Eleni, que eu mando aqui um abraço especial para você, professora. E dizer que a nossa bancada está lhe esperando, viu? Você é minha convidada, tá bom? Sim, então, a Escola Municipal Céu Azul, a Leonino lá. Gente, essa escola, Valparaíso 2, fica ali perto do batalhão, do 20º Batalhão de Polícia Militar, aqui no Valparaíso 2. E o terceiro local? O terceiro local é a Escola Municipal Paulo Freire. Que fica no Marajó. Marajó, não é isso, se gente? Não me engano, Marajó. Você está nos assistindo aí? Confirma para nós aí. Se não me engano, é Marajó, essa escola, né? Então, são 3 locais de votação. Precisa ser eleitor do município, né? Sim. E só levar o documento de identidade já está valendo. E título de eleitor. Detalhe, não é obrigatório. Não é obrigatório. Doutora? Não. Deveria. Doutora, olha aí quem está entrando aí ao vivo. Ê, rapaz, estamos juntos para um Valparaíso cada vez melhor. Acabou de entrar ao vivo aí a professora Eleni, nossa vereadora atuante. Quero parabenizar a professora Eleni pelo seu trabalho na Câmara Municipal. Desejar ela sucesso, viu? E dizer que o convite está de pé para a senhora vir aqui na nossa bancada, viu? Com muita satisfação, estamos recebendo hoje aqui a nossa convidada, que é sua filha, né? Muito bem. Eu agradeço já a disponibilidade. Doutora, para essas pessoas que sabem que não é obrigatório, qual é a palavra de incentivo que você tem para essas pessoas que estão nos assistindo sair de casa domingo e ir votar no 560, que é a senhora? A importância. Se a gente entende que a base da nossa sociedade está crescendo agora, são nossas crianças e nossos adolescentes. Se a gente garante que os direitos dela aconteçam agora, né, a gente produz um futuro melhor. Então, pensando nessa importância de manutenção de direito, de conhecimento, de capacitação, porque não só essa é a função do conselho, mas principalmente, então acreditando nessas vertentes, nessas bandeiras, saia da sua casa no dia 1º e vá lá depositar na urna o seu voto de confiança. No 560? No 560. Tem uma observação que dá, se eu errar a pronúncia, me ajude, tá? Anne Conceição, ela escreveu dizendo: gosto muito da professora Eleni Souza Nunes. Obrigado, viu, Anne, pela participação, pela colaboração, e dizer que nós também admiramos a professora Eleni, viu? Muito obrigado pela participação. Bom, é domingo, sem ser esse domingo do outro, né? Isso. Gente, a eleição é no dia 1º de outubro, e você... a gente faz um apelo aqui. É muito importante, porque o conselheiro tutelar é que vai estar recebendo crianças, adolescentes, das mais variadas demandas. Então, quando se escolhe uma pessoa capacitada, e a doutora Jailderline é uma pessoa capacitada, você está não só colaborando com a melhor proteção das nossas crianças e adolescentes, você está também exercendo o seu direito de cidadania. Então, vá lá no dia 1º, colabore. A partir de que horas? A partir de 8 horas da manhã. A partir das 8? Muito bem. A partir de 18 horas já estarão essas 3 escolas disponíveis para você ir lá, dar seu voto. E aqui a gente apresenta a doutora Jailderline como candidata a conselheira no dia 1º de outubro. Doutora, o programa Palavra Franca está muito satisfeito em recebê-la. Quero deixar o programa aberto para a senhora voltar aqui contando como foi a sua vitória. Mas nesse momento eu quero abrir nossas câmeras para a senhora dar aí a sua mensagem ao público do programa Palavra Franca e dar aí o seu recado como candidata do Conselho Tutelar de Valparaíso. O momento é seu, professora. Primeiro agradecer, né? Agradecer a Deus, porque acho que nada acontece sem a permissão dele, né? E se eu senti um incômodo no meu coração, foi porque ele permitiu. Agradecer
senhor pelo espaço, né? Isso. Pela sua conversa maravilhosa, que acabou muito rápido. Não é? Mal começou, gente. Passou muito rápido. E pedir que depositem esse voto de confiança em mim. Eu tenho muito interesse em fazer e me dedicar ao cargo de conselheira tutelar para que a gente, de fato, consiga um Valparaíso cada vez melhor. É a cidade que eu nasci, eu fui em Lusiânia, nasci e voltei, né? Só cumpriu o protocolo lá, né? É a cidade que eu cresci, e vivo hoje, né? Criei a minha família, o Isaac tá aqui, estuda nas escolas Dá um municipais abraço aí do pro Isaac, município, né? De referência familiar, uma cidade que minha mãe ama muito e ensinou a gente a amar e servir, né? Que uma das missões que ela nos deu foi de servir a comunidade, e pode perguntar para quem for da nossa redondeza ali que vão confirmar esse discurso. Então, é só pedir que no dia 1º de outubro vocês vão lá e depositem um voto de confiança no 560. É isso, a Marisete Macedo escreveu dizendo: precisamos de conselheiros com essa consciência e valor. Gente, o programa Palavra Franca está tendo essa sessão de entrevistas especiais com candidatas ao Conselho Tutelar, e hoje recebe com muita satisfação a doutora Jailderlene Nunes. Sucesso na caminhada. A gente encerra por aqui porque o horário já está bem avançado, mas deixando o programa aberto, você voltar contando como foi a vitória. Amém. E deixando sua experiência aí. Obrigado, doutora. Obrigado a você que nos assiste. Nós vamos para um breve intervalo e vamos receber o segundo convidado da noite daqui a pouquinho. Programa Palavra Franca.